Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, 1 Coríntios 7 verso 20. Introdução. O capítulo 7 de 1 Coríntios aborda uma série de questões relacionadas ao casamento, celibato e divórcio que foram levantadas pelos cristãos em Corinto. Paulo responde a essas perguntas com o objetivo de orientar a igreja sobre como viver uma vida que honre a Deus em meio às complexidades das relações humanas. O versículo 20, cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus, é central para o argumento de Paulo, servindo como um princípio orientador para abordar as diferentes situações mencionadas no capítulo. Ele oferece um contraponto à agitação e à potencial ansiedade sobre o status social ou marital, enfatizando que o chamado de Deus transcende essas condições. Contexto histórico. A igreja em Corinto era composta por pessoas de diversas origens sociais, incluindo judeus e gentios, livres e escravos. A sociedade coríntia era marcada por uma forte hierarquia social e valores culturais distintos dos valores do reino de Deus. Questões sobre circuncisão, para os judeus, status social, livre ou escravo, e estado civil, casado ou solteiro, eram fontes de possível divisão e preocupação. Dentro do contexto do pensamento grego da época, havia uma valorização da vida ascética e espiritual sobre a vida material e física. Paulo, portanto, tenta evitar que os coríntios pensem que a conversão ao cristianismo necessariamente requeria uma mudança drástica e imediata em suas circunstâncias externas, como se o valor espiritual estivesse intrinsecamente ligado a um certo estilo de vida. Ele busca trazer equilíbrio, enfatizando que a fé é a prioridade e que Deus pode ser servido em qualquer condição. Os versículos anteriores e posteriores, 7 versos 7 ao 24, ilustram essa ideia, abordando especificamente a questão da circuncisão e da escravidão. Interpretação, sob uma perspectiva teológica protestante e trinitariana, 1 Coríntios 7:20 sublinha a soberania de Deus no chamado individual. Deus chama pessoas de todas as esferas da vida e espera que elas o sirvam fielmente em suas circunstâncias atuais. Esse versículo não está dizendo que as pessoas não devem buscar melhorias em suas vidas ou que não podem mudar seu estado civil se Deus as guiar nessa direção. Pelo contrário, está enfatizando que a identidade primária de um cristão deve estar em Cristo, não em seu estado social ou físico. Isso significa que um cristão que era solteiro quando foi chamado deve buscar servir a Deus em seu celibato, enquanto um cristão que era casado deve buscar honrar a Deus em seu casamento. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece encorajamento e estabilidade. Ele nos lembra que Deus nos encontra onde estamos e nos capacita a servi-lo fielmente em qualquer situação que enfrentemos. Isso significa que podemos encontrar alegria e propósito em nosso trabalho, em nossos relacionamentos e em nossa vida diária, sabendo que Deus está conosco e nos capacita a viver para Ele. A ênfase está em glorificar a Deus onde estamos, como estamos, e com o que temos. O chamado de Deus é um chamado à santidade em qualquer condição, não uma exigência de uma mudança radical de vida para então se tornar aceitável a Deus. Veja as referências. Filipenses 4 versos 11 ao 13, não estou dizendo isso por passar necessidade, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, quer bem alimentado, quer com fome, quer tendo muito, quer passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Este versículo, também escrito por Paulo, ressoa com o tema de contentamento e fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias. Paulo aprendeu a estar contente em todas as situações porque sua força vem de Cristo. Da mesma forma, 1 Coríntios 7:20 nos encoraja a permanecer no chamado de Deus, confiando que Ele nos capacitará a servi-lo fielmente onde quer que estejamos. Gálatas 3 verso 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Este versículo revela a unidade radical que os crentes têm em Cristo, transcendendo as barreiras sociais e culturais. Assim como a circuncisão ou a falta dela não afetam a salvação, como mencionado em 1 Coríntios 7:19, as distinções sociais não devem ser o foco principal dos crentes. O que importa é a nossa identidade em Cristo e o nosso chamado para servi-lo em fidelidade, independentemente de nossa posição social. Este versículo ajuda a entender o contexto do versículo 20 ao mostrar que as divisões do mundo não têm poder sobre a identidade do cristão em Cristo.